bênção do Senhor que você está neste vídeo, tirou um tempo de sua vida para ouvir da palavra dele, de buscar a ele, de meditar no desejo de Deus para sua vida. A coisa que mais nos alegra é meditar em Deus, que mais acalma nosso coração e mais nos leva para perto dele. É tirar um tempo para ele durante o dia, durante as correrias e os afazeres do cotidiano humano. A melhor escolha que a gente faz é ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra que está escrita no livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Abra sua Bíblia, minha irmã, meu irmão. Hoje teremos muitos textos e eu peço a você que abra sua Bíblia na sua casa, para a gente acompanhar juntos e crescermos em Deus. Lucas 14, versículo 25, nos diz: o serviço de Cristo exige abnegação, ou seja, exige sacrifício. Para nós seguirmos a Jesus, nós vamos ter que abnegar, abrir mão de muitos desejos nossos, desejos da nossa carne, para seguir a Jesus. Então, nesta passagem, Jesus se encontrava na casa de um fariseu, onde ele foi para comer na casa desse fariseu, e ali eles fizeram alguns testes com Jesus, tentando acusá-lo. E ele se foi, e grandes multidões seguiam Jesus. E Jesus viu nesta passagem a necessidade de falar as verdades ao povo. Jesus é das verdades. Ele não fica passando a mão em ninguém. Como eu já aprendi, eu já tive que pedir muito perdão a Deus por todos os meus erros a partir do momento que eu busquei na palavra dele as verdades. Então Jesus é aquele que é claro, Jesus é a luz do mundo, ele não encobre nada para nos agradar. A palavra de Deus, a palavra de Jesus é sincera para a vida eterna. Então muitas multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. Tinham muitos interesses nesta multidão que seguia Jesus. Alguns pelos milagres que ele realizava, alguns buscando a cura, outros buscando a prosperidade, outros buscando felicidade e alegria completa, como nos dias de hoje. Qual é o motivo que te leva, qual é o motivo que te inspira a seguir e a buscar a Jesus? É só para ganhar algo, para receber algo dele? E Jesus, percebendo que muitos que o seguem é por querer algo dele, receber algo dele, ele disse a todas essas pessoas a verdade do que é realmente seguir a Jesus. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esta palavra aborrecer soa um pouco estranho nesta passagem de Jesus, mas nós temos que ter cuidado ao interpretá-la. Não quer dizer que Jesus quer que nós deixemos de lado a nossa casa, a nossa família, nossos irmãos, filhos, esposo, esposa, a mãe e o pai. Jesus ama as famílias, Deus ama as famílias, a prioridade para o Senhor é as famílias. Jesus disse que é para a gente amar, honrar nosso pai e nossa mãe.
honrar nossos filhos, honrar a toda a nossa casa. Jesus condenou os fariseus quando ele diz que eles eram hipócritas. Diziam cumprir os mandamentos de Moisés, mas diziam: esta oferta em corbã. Deixam de ajudar seu pai e sua mãe, dizendo que esta oferta de corbã é uma oferta ao Senhor. Eu posso usar até eu partir, mas depois é do Senhor, então eu não posso ajudar meu pai e minha mãe. Então Jesus reprova esta conduta dos hipócritas fariseus. Então não é que Jesus deseja que a gente deixe de lado nossos pais e a nossa casa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, nem espada, mas espada, pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Aqui Mateus dá uma minimizada na verdade de Jesus. Aqui em Lucas ele fala que não aborrecer, que não odiar, que não deixar de lado. Mas aqui Mateus minimiza um pouco. Ele diz que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perde-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Jesus se preocupa porque muitos não entendem qual é o lugar de Jesus na sua vida. Jamais o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, os meus filhos, a minha sogra devem ser mais amados do que Jesus. Ele não nos pede para abandonar. Ele nos diz que entre eu e os meus familiares, em primeiro lugar tem que estar Ele. Eu não posso amar eles mais do que a Jesus. Eu tenho que amar a Jesus em primeiro lugar, acima de tudo, acima dos meus familiares. Como que eu irei maltratar a minha mãe, o meu pai, o meu esposo, os meus filhos, se eu, na frente deles, eu estiver vendo a figura de Jesus? Se eu estiver amando a Jesus em primeiro lugar, não tem como eu desprezar e eu não amar a minha família. Infelizmente, muitos deixam de buscar o verdadeiro Jesus, deixam de buscar na verdade da palavra, deixam de viver o propósito da sua vida em Deus, porque pensam: o que minha mãe vai dizer? O que meu pai vai dizer? O que meus amigos e familiares irão dizer? Minha mãe jamais aceitará que eu busque a verdade na Bíblia e mude os meus pensamentos que me ensinaram desde muito lá atrás. Será uma ofensa para minha família. Isto é estar colocando a família na frente de Jesus. Então, aborrecer o pai e a mãe será isso. Aqui a palavra nos diz, Mateus 10, versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque será com os nossos que muitas vezes nós teremos a barreira de buscar a Jesus. Você não pode seguir esse caminho. Quantos pais e mães hoje são um empecilho na vida dos filhos em buscar a Jesus?
Miqueias 7, capítulo 7, a partir do versículo 21. 5. Não creiais no amigo. Olha o que Miqueias nos alerta aqui. Não creia no seu amigo. Nem confie tanto sua vida no seu companheiro ou na sua companheira. Guarda a tua boca, aquele que reclina sobre o teu peito. Guarda de se abrir para aquele que se deita no seu peito. Porque o filho despreza o pai. Acontece muito isso. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Como a gente vê hoje, filhos abandonando suas mães, seus pais. Os pais abandonando os filhos porque se voltaram a Jesus e querem buscar a Jesus. E porque também não colocam Jesus à frente. Aí como que vão tratar bem os da sua casa se Jesus não está em primeiro lugar? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não se importe se a sua mãe ficar magoada, se o seu pai, seus irmãos ficarem magoados de você buscar a Jesus. Não tema a eles. Faça o que a palavra de Deus nos diz, faça o que Deus nos manda fazer, o que Jesus nos ensina a fazer. Mateus 16, versículo 24. Disse Jesus a seus discípulos, diz Jesus para mim e para você, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Como eu já disse outras vezes, Jesus nunca nos dará uma cruz para nós carregar. Ele diz, segue-me. Ele não diz, você é obrigado a me seguir. Ele nos chama, segue-me. Nós que devemos tomar a nossa cruz, dizer, eu renuncio a isto, aos desejos, às vontades da minha família, da minha casa, e vou seguir o que Deus deseja para a minha vida. E tenha certeza, minha irmã, você estará fazendo o que é certo perante Deus. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 28. Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, Jesus é a verdadeira verdade, é a única verdade. Quando na renegação, ou seja, quando me desprezaram, quando deixaram de me seguir, quando me abandonaram, quando na renegação o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis. Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Você tem o desejo de buscar a Jesus, mas seus pais, seus irmãos, seus familiares são contra, não aceitam. Você tem muitos serviços a fazer no campo, na sua lavoura, no seu trabalho, deixe. Vá buscar a Jesus. Depois o amor você dará a todos eles, porque Jesus está em sua vida em primeiro lugar e Ele nos garante quem deixar tudo isto, não deixar de abandonar, mas apenas dizer, mãe, pai, eu amo muito a vocês, eu amo todos vocês, mas Jesus é o primeiro na minha vida e eu preciso segui-lo. Eu preciso mudar muitas coisas na minha vida que eu fiz errado. Mas eu amo a todos vocês. E Ele nos garante que receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. É garantia do Senhor para mim e para a sua vida. Voltando para Lucas 14,
versículo 28. Aí Jesus nos diz que seguir a Ele, que entrar nos caminhos dele, é algo que deve ser planejado. Não é apenas regalias, como muitos pensam e acabam abandonando. Nós temos que estar preparados com a verdade. Ultimamente está se pregando um evangelho apenas de glória, apenas de fama, de aparecer, de ganhar dinheiro, de ser uma pessoa próspera, de que nada dará errado quando a gente busca em Jesus. Estão pregando um evangelho supérfluo que foge da verdade de Jesus. Então, ele nos diz, versículo 28, qual de vós, pretendendo construir uma torre? Eu creio que aqui é uma história que ele conta de algo que aconteceu lá e aquela multidão precisava ouvir e já tinha presenciado isso. Então Jesus fala, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Tudo eu devo planejar, tudo eu devo conhecer, eu vou passar por isso, eu vou precisar me abster disso, vou precisar abrir mão disso, eu não quero mais isso para a minha vida. Para mim construir essa torre e chegar lá em cima, eu tenho que estar preparado com a verdade. E Jesus aqui abre os olhos de toda aquela multidão. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Muitos abandonam a caminhada com Jesus porque se enganam em uma mentira contada por muitos, achando que será somente glória, somente prosperidade. Então Jesus abre os nossos olhos a todo momento, mas Ele nos dá a garantia da vida eterna. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens. O rei tem que se assentar para ver se com 10.000 ele vai conseguir vencer aquele que vem com o dobro. Quando a gente busca a Jesus, a gente vai até o mundo com um batalhão espiritual divino com Jesus. Mas o inimigo se levanta mais fortemente contra a nossa vida. O inimigo não quer derrotar aquele que já está no mundo nas suas mãos. Ele vai querer destruir aquele que começa a buscar a verdade do caminho de Jesus. Então nós teremos que ser sábios, para saber discernir quando são os ataques do inimigo. Então eu devo estar preparado, eu devo calcular, raciocinar, eu tenho que estar pronta para os desafios que virão a partir do momento que eu vou até Jesus. Porque eu não vou desistir, eu não vou retroceder e voltar atrás. Caso contrário, se não fazer os cálculos, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Se esse rei ver que não vai conseguir, ele vai querer fazer paz com o inimigo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, Jesus fala a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que prevalece na sua vida? A tua vontade, a minha vontade, a vontade da nossa carne ou as vontades de Deus? O que a palavra de Deus disse nesse texto? Vamos ver esse texto. Aborreça seu pai, sua mãe, sua casa, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, seja quem for, e vá até Jesus. Você está em que lado? Você prefere não aborrecer os seus pais, sua casa, seu esposo e aborrecer a Jesus? Quem não renunciar a tudo. Eu gosto de muitas bebedeiras,
eu gosto de usar drogas. Minha carne gosta de tudo isso. Eu gosto de fazer algumas coisas que a palavra de Deus diz que é errada. Minha carne gosta de fazer tudo isso. Mas eu preciso renunciar a tudo. Renunciar é abrir mão. Porque eu quero estar com Jesus. Eu quero sentar-me à mesa na ceia do Senhor no último dia, na vida eterna. Quero estar ao lado dele. Devemos renunciar a tudo. João 16, versículo 33. Estas coisas eu vos tenho dito. Jesus abre os nossos olhos, para que tenhais paz em mim. Se Jesus não é verdadeiro, nós faremos o que é errado e não teremos a paz. Jesus diz a verdade para que nós possamos crescer em verdade. E seguindo a verdade da palavra dele, nós tenhamos a paz nele, a paz que tanto procuramos. No mundo passais por aflições. Iremos passar por aflições. Jesus é verdadeiro, ele não esconde a verdade de nós. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneça em Jesus. Negue-se tudo ao que o mundo te oferece de ruim e permaneça nele. E a palavra dele, que é verdade, luz e vida, nos garante que ele permanecerá em nós. Haja o que houver, Jesus permanecerá em nós. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ele nos escolheu para sermos filhos de Deus, para andarmos ao lado dele. Alegre-se. Se você está ouvindo a palavra dele, ele te escolheu. Versículo 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, como que a gente vai abandonar os pais, os irmãos, a família, se nós devemos amar uns aos outros? Jesus é perfeito nas suas palavras. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se alguém é contra você e diz que te odeia porque você busca em Jesus, porque você quer falar a verdade de Jesus, ele nos garante que se o mundo diz que te odeia, é porque primeiro odiou a ele. Quem que vai ficar frustrado de a gente dizer que vai buscar a Jesus? É aquela pessoa que odeia a Jesus, que apenas fala por falar, eu amo a Jesus, mas não entende o verdadeiro sacrifício da cruz que ele fez por mim, por você e por cada um dos seus filhos. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Versículo 5, vamos ler também. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É para nós termos o sentimento dele. Ele mesmo a si mesmo se esvaziou. Jesus disse, não é a minha vontade que prevalece, é a vontade do meu Pai. Eis-me aqui, Senhor Deus, eis-me aqui, Pai amado. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós queremos te servir. Quando a palavra nos diz aqui em Lucas versículo 26, quem não aborrecer a si mesmo, ou seja, a nossa própria vida, não pode ser meu discípulo. Então aqui,
Se esvazie de você. Às vezes a gente pede tanto a Jesus, pede tanto a Deus, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela sogra, pelas noras, genros, irmãos e irmãs. E a gente diz, Senhor Deus, faça assim na vida deles, faça assim, faça assim. Nós assumimos o trono. Nós estamos sentados no trono de Deus, dando ordens a Deus, querendo impor as nossas vontades a Deus. Devemos ser como Jesus, se esvaziar e dizer, Senhor Deus, aborrecer a mim mesmo é isto. Senhor Deus, toma o seu lugar aqui. O trono é seu. Faça segundo a tua vontade na minha vida, na vida dos meus familiares. Eu entrego eles nas tuas mãos. Eu entrego a causa do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos nas tuas mãos. Toma o teu lugar. O Senhor é o Rei. O trono é seu. Assumindo a forma de servo. Qual é a tua vontade, Senhor Deus, para minha vida? Eu irei fazer. Eu sou sua serva, seu servo. Senhor, manda. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, Jesus veio como nós, para demonstrar a nós o que é o amor verdadeiro e o respeito e a obediência para com Deus. A si mesmo, Jesus, a si mesmo se humilhou demais, passando pela morte de cruz, pela coroa de espinhos, pelas chibatadas, pelos cuspes na cara e a morte de cruz, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que era uma das formas de morte mais humilhantes e mais dolorosas da época de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Todo não é um ou outro, é toda a humanidade toda se dobrando apenas diante de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apenas Ele é digno da minha adoração. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho amado. Apocalipse 2, versículo 10. Não temais as coisas que tens de sofrer. Finalzinho do versículo. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Jesus. Não se importe com o que vão dizer, com o que vão pensar. Você amará, sim, todos os seus queridos, mas Jesus deve estar em primeiro lugar. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 20, no versículo 14, nos diz que a segunda morte é o lago de fogo. Então ele diz que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Persista. Persista no caminho de Jesus. Persista na palavra verdadeira dele. Se você ainda não começou a praticar o que a palavra dele nos diz, é tempo. Ainda há tempo. Nunca é tarde para se arrepender, para buscar e seguir uma nova vida. Que você tenha entendido um pouquinho dessa palavra, que eu possa ter passado para você um pouquinho da mensagem de Jesus, que o amor dele, a comunhão do Espírito Santo, as misericórdias do Senhor Deus sejam renovadas na sua vida a todo instante. Que você possa entender o que é o fluir do Espírito na sua vida e desejar cada vez mais Jesus dentro de você. Jesus guiando os seus passos, sendo lâmpada para os seus pés, luz para a sua vida.
água que mata toda a sede da terra sedenta. E que você creia do todo o teu coração. Jesus nos garante, com a busca nele, a coroa da vida eterna. Fique na paz, no amor de Jesus Cristo. Amém.